Olá, alunos queridos. Vamos agora falar um pouco sobre crimes contra a pessoa. Os crimes contra a pessoa se iniciam lá no artigo 121, com a previsão do crime de homicídio. Esse crime, assim como o crime de furto é o crime mãe, do qual se parte para o estudo dos outros crimes patrimoniais, o crime de homicídio é o crime mãe, de que partem todos os outros, no que tange aos crimes contra a vida. Aqui nós temos preciosas lições e aqui nós podemos fazer várias distinções entre crimes contra a pessoa. Veja você, quando nós temos aqui o artigo 121 na previsão do crime de homicídio, é preciso que antes de qualquer coisa nós saibamos que ele está entre os crimes dolosos contra a vida, todos os crimes da competência do tribunal do júri, todos que têm por objetividade jurídica a tutela da vida, pouco importando quais sejam as chances de vida do indivíduo. Não importa. Importa, porém, distinguirmos entre homicídio, aborto, infanticídio, todos crimes dolosos contra a vida, previstos do artigo 121 até o artigo 128 do Código Penal, e crimes da competência do tribunal do júri. Veja, o crime de homicídio, ele se distingue do crime de aborto, porque o crime de aborto é a interrupção da gravidez. Para que nós falemos, portanto, em aborto, há necessidade de existência ainda de uma gravidez. No homicídio já existe um ser formado, já existe... o crime é praticado, a conduta é levada a efeito quando se inicia o trabalho de parto. Vejam vocês que aqui não se pode fazer confusão, entretanto, de duas coisas. Quando nós falamos de homicídio, o importante não é que a criança venha morrer fora do útero materno. Quando nós falamos de aborto, não é importante que a criança venha morrer dentro do útero materno, nada disso. É preciso que nós saibamos distinguir as situações. É preciso que, antes de tudo, nós saibamos que nós não estudamos à toa o disposto no artigo 4º do Código Penal, que diz que o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Não devemos, portanto, nos ater ao momento do resultado, mas ao momento da ação ou da omissão que culminou com aquele resultado, que foi a causa daquele resultado. Então, eu quero dizer para vocês, por exemplo, imaginemos que antes de iniciar o parto, antes de iniciar o trabalho de parto, se realizem manobras ou manobras abortivas quaisquer, ainda há gravidez, antes, portanto, do início do parto, ainda há gravidez, quando a pessoa ingere medicamentos ou realiza manobras para interrupção da gravidez, a criança é expelida e vem a morrer fora do útero materno. O crime não vai ser homicídio porque morreu fora do útero materno, o crime é de aborto. Porque a conduta que levou à morte foi aquela realizada quando ainda havia gravidez. Então, isso é aborto. Uma outra situação é olharmos também, porque às vezes a criança não nasceu fora, a criança não está fora do útero materno, já se iniciou, entretanto, o trabalho de parto, a criança ainda não nasceu, a criança ainda não veio à luz, mas já se iniciou o trabalho de parto, e se realiza uma conduta que acaba levando à morte daquela criança. Veja, nesse caso, ainda que dentro da mãe, nesse caso, eu não tenho mais que falar de aborto, eu tenho que falar de homicídio, porque a conduta que deu aso à morte foi realizada após o início do parto. Então, nós temos que lembrar, porque nós não estudamos aquelas questões todas de parte geral à toa. Quando nós estudamos aquelas questões de parte geral, existe uma finalidade. Tudo aquilo é instrumental agora para as nossas questões de parte especial. Por outro lado, o homicídio se distingue do feminicídio, porque, na verdade, o feminicídio é uma hipótese de homicídio, deveria até mesmo ter sido previsto como uma forma privilegiada do homicídio, mas não foi. Foi colocado num tipo autônomo. E para que nós tenhamos infanticídio, é preciso que nós tenhamos uma questão em que a própria mãe é um crime próprio e de mão própria, em que a própria mãe, ela realiza as ações que darão aso
que culminarão com a morte do seu filho, mas ela o faz como? Ela o faz durante a influência, sofrendo todas as influências do estado puerperal, durante ou logo após o parto. Então, na verdade, ela, sob a influência do estado puerperal, ou seja, por alguma razão relacionada às transformações pelas quais ela passa por conta do estado puerperal, ela mata o seu próprio filho durante ou logo após o parto. E também não podemos confundir homicídio com o crime de instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio. Porque na instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio, o agente não realiza nenhuma conduta que provoque a morte da pessoa. Na verdade, na instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio, se o agente realizar alguma conduta de execução com relação, ou melhor, alguma conduta, ele realizar diretamente uma conduta com relação à morte da pessoa, causadora da morte da pessoa, ele deverá ser responsabilizado pelo crime de homicídio e não instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio. Então, por exemplo, uma coisa é eu dar a corda para a pessoa se enforcar. Outra coisa é eu colocar a corda no seu pescoço e empurrar a pessoa. Ora, nesse caso, eu realizei atos de execução de homicídio e o meu crime não pode ser instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, mas homicídio. Por isso que é sempre bom nós olharmos essas diferenças iniciais. Porque se nós não olharmos essas diferenças iniciais, nós não conseguimos compreender o delito. E veja, o homicídio é um crime que, como eu disse, se realiza quando a conduta que leva à morte é feita, é levada a efeito logo após o início do parto, após o início do parto. E o homicídio, não importa, como eu disse a vocês, a condição de vida da vítima, a condição de vida do sujeito, ainda que aquela pessoa esteja com uma situação em que muito provavelmente, é muito clara a sua morte iminente, não importa se o agente realizou uma conduta para antecipar essa morte, ainda que péssimas sejam as condições da sua vida, nós vamos estar diante de um homicídio. Por isso, preste atenção, a eutanásia é homicídio. A eutanásia é homicídio porque a vítima, ainda que a vítima consinta na sua morte, porque não aguenta mais sofrer, porque não aguenta mais a situação horrorosa pela qual passa, não importa, a outra pessoa não poderá ceifar a vida e dizer que está amparada por uma causa excludente de ilicitude, porque o consentimento do ofendido não exclui a ilicitude num crime de homicídio, porque, afinal de contas, eu estou falando de bem jurídico vida, eu estou falando de um bem jurídico indisponível. Então, ainda que a pessoa esteja muito doente, eu ali tenho o crime de homicídio. Veja também que esse homicídio é considerado um homicídio privilegiado. O homicídio, ele, na verdade, se caracteriza, portanto, na hipótese de eutanásia, embora não reste caracterizada na hipótese de ortotanásia e de estanásia, em absoluto. Se o agente prorroga a vida da pessoa, né? A pessoa, na verdade, já está morta. A pessoa não conseguiria um quadro irreversível. Mas a pessoa é mantida ali em aparelhos, já numa situação irreversível. É óbvio que não há homicídio. Nesse caso, nós vamos ter de estanásia e nós não podemos falar de homicídio porque justamente o contrário. O que se quer é manter a vida daquela pessoa. Então, como é que se poderia ter homicídio se se quer manter a vida daquela pessoa? Por outro lado, na ortotanásia, nós também não temos crime. Porque na ortotanásia, o que se faz é, diante de um quadro irreversível, desligar aparelhos para não manter a pessoa ali viva, porque está somente com a ajuda daqueles aparelhos mantendo-a viva, porque o quadro dela é irreversível. Isso não é crime. A ortotanásia não é crime. A distanásia não é crime, mas a eutanásia é crime, porque a eutanásia é a antecipação da morte. A pessoa ainda está viva, ainda que pequenas
chances de sobrevivência, ou a pessoa está sofrendo muito, ela não quer mais sofrer, eu vou lá e desligo seus aparelhos. Isso é crime. Tá ok? Só não é crime quando já existe uma situação de morte irreversível e a pessoa só está ali em razão dos aparelhos. Nesse caso, o que se tem é ortotanásia e não se tem crime. Agora, veja o seguinte. Na questão do homicídio, nós temos homicídio praticado dolosamente, que é o chamado homicídio praticado com animus necandi, que é o dolo de matar. Sem dolo de matar não existe homicídio. Se o dolo da pessoa é outro que não matar, o crime não é homicídio. O exemplo, a pessoa quer lesionar e acaba matando a vítima. O crime não é homicídio. O crime é lesão corporal seguida de morte. Se o dolo da pessoa, se o agente estiver atuando com um dolo que não seja de matar, aquilo não pode ser homicídio. Mas se admite o homicídio culposo, que está previsto aqui no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal e também no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora vejam, esse homicídio doloso, ele é admitido na forma privilegiada, na forma qualificada. O privilégio do homicídio é caracterizado pelas situações trazidas pelo parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Quais são as situações de privilégio? O privilégio ocorre em 3 distintas situações. Quando existe motivo de relevante valor moral, que é a questão, por exemplo, da eutanásia, e esse valor moral está mais relacionado a valores individuais, a sentimentos individuais. Quando existe um motivo de relevante valor social, isso aqui jamais relacionado a algo coletivo. Então, vamos imaginar que uma pessoa detratora da pátria, que já matou milhares, já matou milhões, enfim, uma pessoa que já executou indivíduos, que está promovendo uma verdadeira tirania. Vamos imaginar alguma pessoa do povo alemão, por exemplo, matasse o Hitler, se fosse agora, entre nós, talvez pudesse ser caracterizado um motivo de relevante valor social. Já tem mais a ver com uma questão de cunho coletivo. E a mais presente de todas as causas de privilégio, que é o privilégio é o homicídio, perdão, que acontece sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Essa forma de privilégio, que, repito, é a mais corriqueira de todas, homicídio, quando ele é praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, caracterizando, portanto, um crime de ímpeto. O agente atua com dolo de ímpeto. É alguma coisa que surge para o agente quase que instantaneamente. O agente não tem muito tempo para raciocinar. Mas por que ele não tem muito tempo para raciocinar? Porque ele estava sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Não pode ser algo que o agente tenha um tempo para definir, que o agente tenha um tempo para raciocinar sobre, que o agente tenha um tempo para pensar sobre. Não! É alguma coisa que é feito de ímpeto. Esse que é o homicídio privilegiado, que não deve ser confundido com a circunstância atenuante genérica do 653C do Código Penal. Porque no 653C do Código Penal se fala de um crime praticado sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, o que não demanda o dolo de ímpeto. Lá naquele 653C, uma mera circunstância atenuante genérica que nunca poderá fazer com que a pena seja colocada em um patamar abaixo do patamar mínimo legal. Jamais a pena poderá ser colocada no patamar abaixo do mínimo legal. No 653C, o agente não precisa atuar logo em seguida à injusta provocação da vítima. Ele atua sob influência de violenta emoção provocada por um ato injusto da vítima. Então, não se demanda aquele logo após, caracterizador do ímpeto exigido pelo homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, esse sim, é um homicídio que admite a pena fixada num patamar abaixo do mínimo legal, porque, afinal de contas, o privilégio é uma causa de diminuição da pena. Então, eu poderia te dar o exemplo
como já aconteceu num caso concreto por mim, aliás, 2 casos concretos que eu tive na minha vida como promotora. Eu posso contar um caso em que o irmão chega em casa, o cunhado olha para ele, a irmã toda ensanguentada no chão, o cunhado olha para ele e diz: matei essa vagabunda. Era uma vagabunda mesmo, não valia nada mesmo. O irmão, na hora, pegou lá, estava dentro da casa do cara, pegou lá uma faca e matou o irmão. Estavam discutindo na cozinha, ele pegou uma faca e matou o cunhado. Então, foi um homicídio praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E esse exemplo te serve para dizer que essa injusta provocação ela não precisa ser direcionada ao agente. Entendeu? Entendeu? Foi essa injusta provocação da vítima do homicídio, no caso, aquele cunhado que havia matado a mulher, ela não precisa ser algo direcionado ao agente, tá certo? Então, veja, não precisa ser por algo que foi realizado contra o agente. Agora você chega num lugar, como o pai, uma vez, numa cidade interiorana aqui do Rio de Janeiro, chegou em casa e viu um homem que havia acabado de estuprar a sua filha de 8 meses. E ele, então, mata o cara. Ok? Louco, desesperado. Eu tenho um homicídio privilegiado porque praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Mas, olha um outro exemplo que também tive, que não caracterizaria o privilégio, embora pudesse caracterizar uma circunstância atenuante genérica. A mulher que 6 meses depois de ter sido colocada para fora de casa, humilhada, vai lá, humilhada porque foi expulsa da sua própria casa, a própria casa que ela construiu com o dinheiro dela, com todo o esforço dela. Ela volta 6 meses depois, ainda cheia de dor, ainda tomada de desespero, e mata o marido. Aqui eu não tenho privilégio, aqui eu não tenho diminuição de pena, porque não foi logo em seguida a injusta provocação da vítima, embora tenha sido sob influência de uma violenta emoção. O que eu tenho é a circunstância atenuante genérica do artigo 653C. Uma outra situação é lembrar que as causas de privilégio elas podem perfeitamente conviver com as causas, ou melhor, com as qualificadoras do homicídio. As causas de privilégio podem perfeitamente estar em conjunto com as qualificadoras do homicídio, desde que essas qualificadoras sejam de cunho objetivo, como, por exemplo, os meios e modos de execução. Outra coisa certa é que não posso conviver o privilégio com, por exemplo, qualificadoras de cunho subjetivo como motivação torpe, motivação fútil e mesmo com relação ao feminicídio. Não é compatível com o feminicídio. Não é compatível com aquela qualificadora relacionada ao extermínio de agentes das forças públicas em razão das suas funções ou no desempenho das suas funções. Não é compatível com o inciso 5, que fala de um homicídio qualificado pela conexão teleológica ou pela conexão consequencial. Não posso. Porque aqui são motivos determinantes do crime incompatíveis com o privilégio. O privilégio, portanto, só é compatível com as qualificadoras que dizem respeito aos meios e aos modos de execução. 3 e 4. E na hipótese, o crime qualificado privilegiado, ele não é um crime hediondo. O crime de homicídio, ele é um crime hediondo em 2 situações. O homicídio qualificado e o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Veja você, o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ou mesmo o homicídio praticado por grupo de extermínio, é um homicídio simples. Tá ok? É um homicídio simples. Tanto é que, se for praticado por grupo de extermínio, o que você tem é uma causa de aumento de pena no parágrafo 6º do artigo 121. Olha lá o parágrafo 6º do 121.
Agora, todas as modalidades de homicídio qualificado são consideradas crimes hediondos. E eu quero lembrar que agora nós também temos aquela, porque caiu o veto do presidente da República, nós temos aquela que fala de crime praticado com emprego de arma de uso proibido ou restrito, hein? Lá no 8, no inciso 8, tá? Então, o homicídio é hediondo quando ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa, na hipótese ele é um homicídio simples, ou na hipótese dele ser um homicídio qualificado. O homicídio qualificado privilegiado não pode ser considerado um crime hediondo. De todas essas qualificadoras, nós precisaríamos falar agora o seguinte, com relação a essas qualificadoras. Outra coisa, o reconhecimento do privilégio pelos jurados será direito subjetivo do réu que se opere uma diminuição da sua pena. Se os jurados reconhecerem que aquele homicídio doloso é um homicídio também privilegiado, o agente fará jus à diminuição da sua pena. E o juiz não poderá deixar de aplicar essa diminuição. Professora, mas está que pode. O pode que aí está não se relaciona a aplicar a diminuição ou não. O pode que aí está se relaciona ao quantum de diminuição se deverá operar. É isso. Avançando, falemos agora com relação à premeditação. Premeditação não é qualificadora por si só, a não ser que, por ter premeditado, o agente tenha, por exemplo, montado uma emboscada, uma tocaia, uma dissimulação. Mas aí, o que caracterizará a qualificadora é o modo de execução do parágrafo 2º, inciso 4, e não a premeditação. Tá ok? Outra situação. Nas formas qualificadas de homicídio, nós temos a motivação torpe caracterizada pelo homicídio mercenário. É o homicídio do sicário, aquele que pratica o crime porque quer obter uma vantagem, porque vai ter uma promessa. Quer dizer, aquele homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa. O nome desse homicida é sicário e esse homicídio é chamado mercenário. A pergunta com relação a esse homicídio mercenário, que é uma das modalidades de torpeza que qualifica um homicídio, e o homicídio pode ser qualificado por outros motivos torpes, mas essa questão do homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa é uma discussão danada a respeito daquele que paga, certo? Aquele que paga, a pessoa que pagou, ela também responde pelo homicídio qualificado?